Olá a todos, quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus venha direcionar você. Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso, só Ele pode nos ajudar. Quero estar compartilhando aqui um texto para a nossa meditação, que você venha abrir o seu coração, deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Pode ter certeza que a palavra de Deus ela nos transforma quando nós deixamos ela entrar nos nossos corações, quando nós ouvimos a palavra e procuramos colocar ela em prática. Então quero estar agradecendo a cada inscrito do canal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família, porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é tremendo. Quero estar compartilhando um texto que se encontra em Romanos capítulo 8, que vai falar assim, o versículo 1: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então, a palavra de Deus ela é maravilhosa, por isso nós temos que a cada dia mais buscar a Deus, conhecer a sua palavra, para que nós venha fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne, não os desejos da nossa carne. Em Gálatas capítulo 5, vamos lá para o texto. Gálatas capítulo 5, que vai falar acerca do fruto do Espírito, as obras do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha o que vai dizer aqui no versículo 16. Então, por isso nós temos que agradar a Deus fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Como é que nós fazemos a vontade de Deus? Conhecendo a palavra dele. Conhecendo a palavra dele, nós vamos nos esforçar para fazer a vontade dele. E que nós não venha andar nos desejos da carne, mas sim nos desejos de Deus, que Deus tem para nós. Olha só o que vai dizer aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vai dizer assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, como que nós deixamos de fazer os desejos da carne? É vivendo no Espírito. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Romanos capítulo 8 vai dizer assim, ó, é interessante o título, que vai dizer assim, a vida no Espírito. Então nós temos que viver no Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E através da palavra, a palavra de Deus, ela nos ensina algo que vai dizer o Romanos capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Jesus, ele é a videira. Se nós não estivermos na videira, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Daí aqui, ó, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, por isso, nós temos que andar no Espírito. Por isso, nós temos que conhecer a palavra e não ser somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Mas para que nós venhamos praticar, nós temos que conhecer. Então, que Deus ele venha abençoar a tua vida, que Deus venha direcionar, que eu e você venha ficar firme, que eu e você não venha fazer a vontade da carne, que nós venha lutar contra os desejos da carne. E como que a gente consegue vencer? É o Espírito Santo que nos dá força, que nos ajuda, e uma renúncia. Nós temos que renunciar. Ó, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, como é que a gente deixa de fazer satisfazer os desejos da carne? É vivendo no Espírito. Eu digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são os opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisão, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, por isso, nós temos que lutar contra os desejos da carne. A palavra de Deus diz assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vocês. Então, o inimigo ele vai tentar, o inimigo vai colocar situações para que nós venha fazer a vontade da carne, mas que você venha resistir, que você venha se alimentar da palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos guiar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione, em nome de Jesus.